Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro, vou responder para vocês como é que vocês podem deixar de ser falsos magros ou falsas magras. Primeiro de tudo, a gente precisa compreender o que significa ser um falso magro. O próprio nome já diz, você é magro, aparentemente, mas bioquimicamente você não é. Como é que isso pode acontecer, Felipe? A gente precisa compreender que o que define você ser magro ou ser gordo é tanto visual, as pessoas olham para você e diz você está acima do peso ou não, a depender do tamanho da sua barriga, do tamanho dos seus braços, do tamanho das suas pernas. E também existe aquela questão da classificação pelo IMC, Índice de Massa Corporal. As pessoas dividem ali o seu peso por o dobro da sua altura, né, o quadrado da sua altura na verdade, e descobrem se você está num grau de peso normal, sobrepeso ou obesidade. O que é que acontece com o falso magro? Se a gente for fazer o IMC, ele se classifica ali em torno de peso normal ou sobrepeso, só que visualmente essa pessoa ela permanece magra, ela permanece slim, né? Ela fica fina. Você consegue colocar, se for um homem, um tamanho P, um tamanho M. Se for uma mulher, você consegue colocar um 36, um 38. Só que essa pessoa tem um alto percentual de gordura. Quando você vai olhar as mulheres, tem uma barriga que tem várias dobras, a coxa é toda flácida, a panturrilha é flácida, o braço é flácido, só que essa pessoa ela está, entre aspas, visualmente magrinha. Só que quando vê o percentual de gordura está lá nas alturas. E isso existe. Isso não é considerado como obesidade porque o IMC não passa de 30. Porém, a gente não pode dizer que essa pessoa está saudável. Essa pessoa, metabolicamente falando, também tem uma bioquímica bem alterada, porque tem um percentual de gordura elevado. Então, o que é que a gente precisa fazer nesses casos? Primeiro, fazer uma dieta, né, de recomposição alimentar, ou seja, não é que a gente vai transformar essa gordura em músculo, porque gordura não vira músculo, mas na prática o que é que vai ter que acontecer? Vai ter que diminuir esse percentual de gordura e aumentar o percentual de massa muscular. Existem pessoas que no processo de emagrecimento não ganham massa muscular, principalmente se já tiverem uma boa experiência na musculação, porque acontece que em déficit calórico as vias bioquímicas da hipertrofia elas são inativadas, né? E aí o que é que acontece? Você fica gastando muito mais energia, perdendo gordura, mas não consegue construir essa musculatura. Já tem algumas pessoas, principalmente quem nunca treinou, os destreinados, que ao mesmo tempo que perde gordura, consegue ganhar massa muscular. Isso é muito individual. Mas de fato, o que a gente precisa compreender é que na maioria das vezes as pessoas primeiro precisam emagrecer para depois ganhar massa muscular. E como é que faz para um falso magro emagrecer se ele visualmente já é magro? É por isso que vem a dieta de recomposição alimentar. É uma dieta onde você garante, né, uma boa quantidade de proteínas para manter essa massa muscular e você faz um leve déficit calórico, aumenta a atividade física, né, tanto do cardio de baixa intensidade quanto da musculação também, para que você vá perdendo cada vez mais essa gordura e mantendo a massa muscular, ou então até certo ponto ganhando um pouco mais de massa muscular. Então tudo aquilo que na mulher ou no homem era meio que flácido, começa a popularmente conhecido como enrijecer. Né? Às vezes os pacientes dizem, Felipe, eu quero enrijecer o braço, eu quero enrijecer a coxa. Nada mais é do que isso. São falsos magros que têm a pele bem flácida e precisam desenvolver uma musculatura e perder gordura naquela região. Então isso é ser falso magro. E para deixar de ser falso magro não tem segredo. É dieta e exercício físico. Não adianta querer procurar um procedimento estético. Não adianta querer procurar uma cirurgia, um medicamento. Isso não vai existir. Você precisa mudar o seu estilo de vida. É alimentação correta e exercício físico correto. Te garanto, se você conseguir manter uma constância mínima, né, de 3, 6 meses, você já vê uma mudança absurda no seu corpo. E quando você muda de forma absurda, você se sente motivado a continuar. E aí fica tudo mais fácil e você muda o seu estilo de vida. É muito complicado quando a gente vai falar em mudança de estilo de vida, dizer, olha, para sempre você vai ter que mudar. Que as pessoas já ficam desmotivadas, porque faz, meu Deus, eu sou assim, eu vou ter que ficar assim para sempre. Por isso que eu gosto sempre de dizer o seguinte, olha, faça os primeiros dias, porque quando você começar a ver os primeiros resultados, você vai se motivando a continuar. E quando você vai continuando, continuando, vai se motivando cada vez mais, e isso vira um ciclo vicioso onde você está sempre motivado porque você está sempre vendo resultado.
Então, é importante compreender que no início é muito mais pela motivação, pela dedicação de querer ir, né? Só que lá na frente você vai começar a estar motivado pelos resultados e isso fica muito mais fácil. E aí você deixa de ser um falso magro ou então uma falsa magra. Espero que você tenha compreendido esse episódio de hoje, esse assunto tão importante, né, que acomete tantas pessoas que escutam esse podcast. Às vezes você não está obeso, mas você está gordo, entre aspas, porque você está com um elevado percentual de gordura, mesmo visualmente sendo magro ou sendo uma magra. Espero você amanhã, na terça-feira, para que possamos conversar um pouco mais sobre a sua dose diária de emagrecimento.